Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Aspectos do treinamento físico para o handebol. Então aqui, gente, são algumas sugestões baseadas em treinamentos já cientificamente comprovados, não é? Fidedignos, como queiram, e que foram funcionais para a prática do handebol, o aperfeiçoamento dos atletas do handebol. Então tem aqui algumas sugestões, a gente vai falar alguma coisa assim, mas assim, eu posso dizer que isso aqui são ideias, não é uma receita de bolo, não é algo que precisa ser seguido assim à risca. Vocês podem pesquisar e até mesmo desenvolver outras formas de treinamento, baseado, quem sabe, em outras modalidades e principalmente nas experiências que vocês já tiveram ao longo da vida e que vocês podem acrescentar ao treinamento. Aqui são algumas ideias, algumas propostas só, ok? Por quê? Porque a ideia é assim, é que tudo que vocês forem fazer que tenha uma base científica, então ela é baseada em alguma coisa, por mais que vocês estejam criando um tipo de atividade, mas esse exercício acabou sendo baseado em algum que já existe, porque há uma propensão muito forte em que os técnicos repitam os exercícios que foram executados com ele quando eles eram atletas. E às vezes simplesmente se faz exercício sem questionamento, não é? E isso acaba ficando uma situação complicada, porque para que serve aquilo? Para que eu vou usar aquele tipo de exercício? Tem que ter um porquê, não é? E lembrando que se a ideia é trabalhar da forma mais próxima da modalidade, ou seja, a ideia da especificidade, né? Então, para que eu vou dispensar eu vou desperdiçar tempo com um tipo de treinamento que não é específico da modalidade? Pode ter o trabalho geral, claro, sem problemas, mas que ele não seja a maior parte do tempo, não é? Por isso é importante, porque só nós, da educação física, podemos prescrever o exercício propriamente, mas precisa prescrever baseado em condições, como eu já disse, cientificamente comprovadas, exercícios fidedignos, que realmente traduzem a condição necessária para o desenvolvimento do atleta naquela modalidade. Tá? O professor Manuel Tubino ressalta aqui que eu faço questão de ler, que é bem importante. Princípios, a prescrição de exercício para o treinamento deve seguir 4 condições gerais. Princípios básicos do treinamento. Então temos que lembrar dos princípios do treinamento esportivo. Especificidade, individualidade, a sobrecarga, reversibilidade, ou seja, temos que ter em mente essas condições para que se possa entrar no estágio 2, por exemplo, nas fases do treinamento, dentro da periodização, o que eu vou exigir de cada uma. Não é? Então, especificidade, os exercícios mais próximos da realidade da modalidade, individualidade. Então, estou no período básico, cada atleta vai ter a sua condição, por isso a gente faz os testes físicos anteriormente, para a gente saber qual é a condição do atleta e aonde ele precisa chegar. A sobrecarga, então, principalmente ali naquela fase 15, 16 anos para cima, já se trabalha com sobrecarga, então o trabalho de sobrecarga é importante também, e saber que todas as capacidades são treináveis e elas são reversíveis também. Então, que se deixar de se treinar alguma condição, ela vai acabar voltando no estágio mais abaixo. Então é preciso ter isso para que se possa entrar nessa condição B aqui, para que na hora do planejamento, na hora da periodização, tudo seja contemplado. É extremamente importante jamais deixar de ter as atividades preliminares e aquecimento. Como eu já disse, a gente estava fazendo nas aulas, eu costumo fazer sempre nas aulas práticas, principalmente no Handebol 2, o aquecimento com fundamentação. Trabalhar a fundamentação é extremamente importante. Então, eu escolhia um grupo de fundamentos e a gente fazia aquilo como aquecimento. Tá? E o volta calma, extremamente importante o volta calma, com exercícios de alongamento, de relaxamento, porque vocês sabem disso, é no descanso que toma-se a consciência das situações, que a musculatura melhora, enfim,
todas as condições que você já conhece, mas precisa ter essas 4 fases, precisa se considerar isso, ou seja, é tão importante quanto saber os princípios básicos, tanto importante quanto planejar, é sempre nas sessões de treino ter o aquecimento e também ter a volta calma, ou seja, aquele esfriamento. Organização. Compor as atividades 50% de coordenação dinâmica geral, unindo físico-técnico, técnico-tático e psicomotricidade específica. Ou seja, precisa se planejar dentro das condições das sessões de treinamento, levando-se em consideração o objetivo final, lá que é o evento, e, claro, aonde eu quero chegar com o meu atleta, né? Dependendo da posição e da morfologia dele, o que eu preciso que esse atleta seja aprimorado nele. Mas de um modo geral, tem alguns exercícios, alguns momentos na sessão de treino, no treino propriamente, que serão em grupo, que se pode usar. Então, dinâmicas gerais, não é? Trabalho físico técnico, jamais pode, então, procurar essa ideia de especificidade, aliar o trabalho físico já com movimentações próprias, e é claro, tudo isso na sequência trabalhando condições próprias do jogo, né, dentro da técnico-tática, ou seja, a técnica individual do atleta usada para o grupo, ou seja, na tática. Tá? Realizar sempre sequências do exercício conhecido ao desconhecido, né? Não adianta exigir demais do atleta, pedindo a ele uma nova formação, um novo posicionamento, uma nova forma de arremessar, se você não trabalhou o que era básico antes. Né? Por isso, do mais fácil mais simples, mais complexo, sem bola para com bola. Então, muitas vezes eu já vi muitos atletas, enfim, alunos atletas que, mas trabalhar sem bola, fingir que eu estou arremessando, fingir que eu estou... Não é fingir, é treinar. Porque o corpo precisa tomar consciência daquela movimentação, para daí você incluir a bola, ou seja, se partir de uma condição mais fácil para uma mais difícil, justamente para que essa condição psicomotora você possa incorporar isso de uma forma quase que mecânica. Então eu sei que eu preciso pegar a bola e fazer esse gesto. Então é difícil arremessar em suspensão se eu não souber fazer as passadas para isso. Por exemplo, percepção, exercícios fora do gol, para exercícios no gol. Então eu não preciso arremessar só no gol, eu posso ter outra forma de fazer. Percepção geral e percepção específica, ou seja, aquilo que se tem como um conjunto mais que envolve todas as condições ali próprias do atleta, aquelas condições mais específicas. Isso é só teu, né? Essa condição é só tua. Realizar combinação e variação de movimentos, incluindo deslocamentos, saltos, saltitos no início, no meio e no final das ações. Então, como o handebol, temos essa condição de estarmos o tempo todo saltando, seja para defender, seja para arremessar, se faz extremamente importante colocar esse tipo de exercícios, combinar esses tipos de exercícios dentro da sessão de treino, não é? Realizar trabalho com diferenciação de ritmos, de moderada a rápido. Nós vamos ver aqui para frente algumas propostas, que é justamente essa ideia. Muitas vezes, por exemplo, meu time tomou um gol, então nós vamos sair de uma forma mais lenta para o ataque, para fazer um ataque organizado. Agora meu goleiro recuperou a bola, minha defesa conseguiu impedir o gol, então nós vamos sair num contra-ataque, então o time tem que sair em alta velocidade. Então tem que alternar essas condições, esses picos de ação, porque isso faz parte da modalidade. Realizar exercícios procurando trabalhar distâncias e locais de lançamentos diferentes. Não é? Você está o tempo todo, principalmente, vamos pensar num ataque em circulação onde os atletas estão trocando de posição, há necessidade de se trabalhar então em várias seções da quadra para que eles possam entender como agir quando estão naquele setor. Utilizar palavras estimulantes, isso a gente vai falar um pouquinho para frente, mas é sempre assim. Já foi comprovado que técnicos que acabam denegrindo e constrangindo os atletas são menos... os atletas acabam não querendo mais atuar com aquele técnico, porque ele se sente sempre depreciado, porque a impressão que se tem é assim: se ele fizer a coisa certa, ele está errado, se ele fizer a coisa errada, ele está mais errado ainda. Então a ideia é que o técnico saiba ser, como é que eu posso dizer, ser mais
contundente quando precisar, mas quando realmente precisar, mas sempre usando palavras de estímulos e condições que elevem o moral do atleta. Adequar exercícios às situações de jogo, ou seja, a ideia da especificidade, integrar sempre o trabalho do goleiro. Não podemos esquecer o goleiro, gente. O goleiro vai ter um trabalho específico só para ele, deve ter, mas tem que sempre levar ele na hora, principalmente quando for se tratar das táticas de jogo, ele tem que ser introduzido. Independente se ele vai ser só o goleiro, se ele vai atuar também na linha, mas ele tem que estar com o grupo. Algumas sugestões de forma de treinamento. Treinamento individual, treinamento em circuito ou estações, treinamento com toda a equipe. Então, embora sejam sugestões, a ideia é que se trabalhe numa sessão de treino essas condições. Que você sempre tem um trabalho individualizado, como citamos há pouco o goleiro. O trabalho em circuitos e estações são sempre interessantes, porque daí todo mundo faz tudo, então dentro daquela ideia do treinamento global, e lógico, o trabalho da equipe, que só vai funcionar a tática, a estratégia traçada se a equipe toda for acionada para isso, mesmo que alguns jogadores não atuem diretamente na ação, mas estarão lá para entender o funcionamento. Jürgen Weinig aqui coloca algumas ideias para trabalho de resistência aeróbica. Trabalho intervalado, extensivo, com corrida intervalada. Aquele da ideia de morros, saltos, ou seja, muitas vezes a gente vê corridas nas escadarias dos ginásios. É uma forma de trabalhar a resistência aeróbica, segundo ele. Corrida por tempo, velocidade de deslocamento de 3 a 10 metros, lembrando que a quadra tem 40 metros de comprimento, então dá para realizar esse trabalho aqui sem preocupação. Realizamos saídas para recolher bola, interceptação, ou seja, dá para se planejar treinamentos para se trabalhar a resistência aeróbica baseado nesses conceitos aqui. Saídas de diferente apoio, diferente posição, com ou sem bola. Nem sempre o atleta vai estar, uma bola só para 14 em quadra, então lógico que tem que saber trabalhar com bola, o atleta tem que entender que o trabalho sem bola é importante. Aqui mais algumas ideias: corrida de 5 a 20 metros, partindo segundo estímulos variados. Você passa a bola, o atleta tem que chegar nela, você vai gritar vai, ele vai ter que fazer uma finta e passar, enfim, são inúmeras condições para se trabalhar a resistência aeróbia. Por exemplo, aqui, treinamento anaeróbio como diz o texto aqui, ele é realmente exaustivo. Então, séries repetidas de 1 minuto de exercício máximo. Então, hoje em dia a gente tem aqueles trabalhos de HIIT, que a ideia assim, é trabalhar em alta intensidade. Como a gente está falando de atleta, isso é possível. Pode-se adicionar isso aos seus treinamentos. Corrida, saltos, deslocamentos, enfim, cada série deve ser repetida de 3 a 5 minutos. Lembrando, gente, isso aqui são sugestões, não são receitas de bolo, não precisa ser assim. Vocês podem estudar e buscar mais fontes, e principalmente fontes mais, quem sabe até mais recentes. Repetição de exercício acarreta um acúmulo de lactato, essa é a ideia. Trabalhar essa condição anaeróbia lática, que será uma situação que vai ocorrer durante a partida. Então precisa promover exercícios que levem o atleta a isso, para que o organismo crie uma condição de resistir e suportar, continuar jogando mesmo nessas condições. Treinamento destinado a aprimorar a capacidade, já vimos anteriormente, específico, velocidade de movimento e a produção de potência, para a qual o atleta deseja maior potência anaeróbia. Ou seja, a ideia é sempre promover exercícios que levem o atleta a uma condição próxima do que vai ser o jogo. Nós estamos falando de atleta aqui, ok? Ainda falando de resistência anaeróbia, por exemplo, aqui algumas ideias de Jürgen Weinig. 1 a 5 repetições com 80 a 100% da intensidade, ou seja, corridas ou movimentos muito rápidos, de 2 a 5 séries, com pausa até a recuperação total. Ou seja, serão exercícios extremamente extenuantes e exaustivos, que vão levar o atleta ao extremo. Então aqui se repete também a mesma ideia para esse fim, ok? Circuitos, trabalho com ginástica natural,
A ginástica natural, ela tem a condição de trabalhar o corpo todo usando o peso do próprio corpo, e alguns dos movimentos mais característicos são os movimentos dos animais. Então, imitando, né, o próximo disso, imitando o movimento dos animais, em que alguns circuitos promovem várias sequências de animais onde você vai trabalhar o corpo todo, porque, por exemplo, no macaco você estará com pés se deslocando com mãos e braços, no sapo você vai estar saltitando com mãos e braços, na tartaruga você estará na posição de flexão de tríceps, né? E vai estar se deslocando. No caranguejo você vai fazer parecido com a tartaruga, porém é para trás, e assim você vai ter inúmeros outros exercícios que possam ser usados assim. Eu já vi em equipes na Europa que trabalham a ginástica natural. Eles até têm outro nome lá, mas que são os exercícios exatamente iguais, principalmente, gente, indicado para ali, você está trabalhando com os alunos ali 13, 14 anos, para não trabalhar com equipamentos para sobrecarga, peso do próprio corpo aqui, desde as crianças adoram isso aqui como lúdico, não é? Mas um treinamento mais bem planejado para o pessoal mais velho funciona muito bem. Ok? Ó, circuito dinâmico com corridas aos cones. Então a ideia aqui é que você saia de um ponto A, corra até o cone, volta então você vai fazer um triângulo. Você sai do ponto de partida, toca no cone e vai para a estação número 1. Né? Então, um exemplo, na estação número 1 é antebraço, ele sai da estação 1, toca no cone e volta para a estação 2, formando esse triângulo. Isometria lateral com o braço, pode colocar aqui nesse meio aqui um burpee, flexão de braço, abdominais, enfim, os recursos que você tiver. Até mesmo agora sim com o trabalho de sobrecarga, lembrando que se for o pessoal mais velho, acima de 15 anos ali, dá para usar anilhas, o dubbing, kettlebell, barras, enfim, o que vocês puderem ter como ideia. Trabalho com medicine ball, muito interessante para se trabalhar o arremesso e os passes, né, para ajudar nessa condição de força e resistência. Né, para arremesso frontal com medicine ball, arremesso frontal alternado, arremesso de ombro. Então é lógico, você não vai pegar uma medicine ball com um peso muito elevado, porque pode causar lesão. Tudo isso aqui você vai planejar, enfim, né, dentro daquilo que você fez com os testes físicos que serão os mesmos para a maioria das modalidades. Flexão de braço em 1 minuto, abdominal em 1 minuto, salto horizontal, Cooper, banco de Wells, enfim, você vai usar. Né, no handebol não tem necessariamente um teste específico, não é? Abdominal com rotação de tronco, aquele giro russo que hoje em dia é bem conhecido, e abdominal com lançamento e recepção. Eu faço abdominal, lanço para o meu companheiro, eu faço abdominal, ele me devolve, e assim é uma forma de se trabalhar também. Principalmente os arremessadores, todo o time deve estar envolvido, mas principalmente os arremessadores, esse trabalho de pliométrico, né, naqueles caixote pliométrico, ou não, saltando sobre barreirinhas ou barreiras maiores, extremamente importante para desenvolver força em membros inferiores, né, que será extremamente exigido no jogo. Tá? E agora algumas ideias aqui para finalizar, das ações organizacionais do técnico. Né? Como o técnico pode proceder agora durante o jogo de uma maneira geral, né? Agora não só como treinamento. Ó, pedido, até mudei aqui o layoutzinho aqui. Pedido de tempo, conversar no entretempo, a preparação para o jogo. Então, nós falamos sobre sistemas de defesa, sistemas de ataque, o trabalho com o goleiro, a fisiologia, as possibilidades de treinamento do atleta, mas como o técnico pode atuar como um coach? Coach quer dizer técnico em inglês. Como ele pode atuar na função de técnico mesmo? Não é? Quando for o pedido de tempo, time out, né? Cuidado com o uso do tempo. Você tem 1 minuto, então você tem que saber organizar esse tempo, otimizar esse tempo. Ó, quem aproveita mais o pedido de tempo? Pensar que as possíveis e impossíveis contramedidas.
contra anticeptível. A ideia é que não adianta você usar o tempo para fazer os atletas só tomarem água, você não falar muito. Claro que você vai falar, tem que falar o necessário, ou você se prender demais em falar e não dar a instrução, a só reclamar. Aquilo que eu disse anteriormente, técnicos que só reclamam, técnicos que só acabam exigindo do atleta sem estimular, acabam no fim das contas não sendo ouvidos. Não é? Determinar previamente aspectos importantes: informação, concentração, motivação ou desmotivação do atleta. Porque se o atleta está desmotivado porque errou 1, 2 lances, você precisa conversar com ele nesse 1 minuto de forma mais particular. Eis a importância de ter os auxiliares técnicos, porque eles também possam fazer um trabalho assim. Chama o atleta individualmente, porque você durante o jogo já conversou com o teu auxiliar técnico. Aí você vai dizer, viu, quando eu pedir tempo, você chama fulano e conversa individual com ele sobre a condição dele. Mas a ideia é assim, um roteirinho. Lembrando, não é receita de bolo, tá certo? É uma ideia, que nos primeiros 10 a 15 segundos, a ideia é tranquilizar o time. Então, não importa se o time está ganhando ou perdendo. A ideia é fazer com que eles se acalmem, porque às vezes o jogo está muito intenso e eles precisam se acalmando, oxigenando melhor o cérebro e vão se concentrar mais. Entre o 30 e 40, tenho já partindo ali dos 15, ou até 30 até 40, dar as instruções que precisam ser dadas. Lógico que você vai dar instrução às vezes mais para determinado atleta, para determinado ali 2, 3 atletas, mas precisa ser dadas as instruções. E nos segundos finais, não é? Falar da importância que o time se comunique em quadra e dar o reforço positivo, estimular os atletas, incentivá-los a dar o melhor deles, enfim. Ok? No intervalo, agora falando do intervalo mesmo, então naqueles 10 minutos entre um tempo de jogo e outro, dar tempo suficiente para a recuperação, ou seja, deixa os atletas sentarem, deixa eles tomarem uma água, deixa eles respirarem, realizar a análise dos erros de forma objetiva. Então você já conversou com o teu auxiliar técnico, você já sabe o que precisa ser feito. Aí, dependendo da condição, se o time está ganhando ou perdendo, o direcionamento da conversa pode seguir por aí. Poucas informações, porém importantes. Informações rápidas, não é? Estruturadas, compreensíveis, breves, ou seja, você tem que ser claro e conciso, né? Você não vai dar um discurso, não vai fazer o sermão da montanha para os atletas, você vai simplesmente ser direto ao ponto. Precisa melhorar isso, 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 e está bom nisso, nisso, nisso. Ou eu diria para vocês fazerem diferente: está muito bom nisso, 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 mas precisa melhorar isso. Então, as primeiras palavras que você proferir, e se for elas forem estimulantes, eles se sentem melhor do que você já apontar os erros, os defeitos, depois tentar apaziguar isso falando as coisas boas. Talvez as palavras que você usou mais duras para apontar que eles estão errando, vai ficar mais gravado do que as palavras de estímulo. Possibilitar a conversa entre os jogadores, então precisa deixar eles trocarem informações entre eles, às vezes eles precisam se conversar. Elogiar, reforçar, dar força. Acabei de mencionar isso. Não fazer uma palestra monótona, como eu disse, o tal do sermão da montanha ali vai deixar o atleta entediado. Ferramenta treinador: organizar unidades de treinamento, exercício, sequência de exercício em complexibilidade, pequenos jogos, tudo isso nós já falamos, como falamos do treinamento lá mais acima, nos slides. Precisa organizar, precisa planejar. Sempre, não dá para chegar lá com a bola e dizer o que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer 50 arremessos. Não, precisa ser organizado, principalmente quando se trata de time, ok? Né? Regular os jogos base através de número de jogadores. Então é muito importante trabalhar, até não mencionei lá, mas que bom que eu coloquei aqui, fazer treinamentos já condições táticas de superioridade numérica, de inferioridade numérica, de treinamento de marcação individual, para que se tenham que seja abordadas as mais diversas condições do jogo. Né? As tarefas técnicas, ou seja, a parte individual de cada atleta, o drible, o arremesso, aquela condição mais pessoal e daí do conjunto. Explicar a ênfase e o objetivo do exercício, eu já mencionei. Precisa explicar o que vai ser o exercício e para que ele serve e como ele vai servir durante o jogo. Deixar os jogadores repetir esse exercício várias vezes.
precisa da repetição, ele precisa entender a condição da memória motora, ele precisa executar aquilo quase que automático. Corrigir, isso é uma função do técnico, corrigir as condições, o que está dando errado, o que não está. Mas é claro, não precisa ser grosseiro, não precisa ser, não, muito pelo contrário, tem que corrigir dando as instruções. Você vai ser contundente quando precisar, mas sem ser grosseiro. Deixar os jogadores exercitar novamente, corrigir se necessário outra vez. Levar os atletas à fronteira do rendimento, ou seja, o atleta tem que treinar próximo do que vai acontecer no dia do jogo. Não adianta aliviar no treino, porque no jogo ele não vai conseguir corresponder. Observar diferenças individuais, então temos a individualidade biológica, exercitar e treinar, avaliar e comprovar. A gente faz os testes físicos, a gente, dentro da prescrição, a gente já prevê, do planejamento, a gente já prevê um reteste para saber se o atleta melhorou, a condição dele melhorou ou não, e até o que eu preciso fazer para fazer com que ele atinja a condição melhor.